Olá, amigos da Bíblia Libre, sou Edgar Escobar e dou as boas-vindas ao novo programa. E hoje temos que fazer novamente um programa de denúncia, porque aqui nós não ficamos calados, porque denunciar a falsa doutrina não é apenas denunciar as heresias, mas também os comportamentos contrários à palavra do Senhor. E isso, pois, é evidentemente um caso que envolve ambas as coisas, tanto falsas doutrinas quanto um comportamento contrário à ética e à moral que deve prevalecer em um cristão e, sobretudo, em um ministro do Evangelho. E é que vamos falar do caso de Pablo David Serrano Munhoz. Esse homem foi pastor em Bilbao, na Espanha, durante muitos anos. Ele tinha uma igreja independente chamada Cielos Abiertos, até que foi descoberto que ele havia caído em adultério. Os pastores da região quiseram apoiá-lo, ajudá-lo, mas ele procurou ajuda em ministérios de Benecê. E parece que, em Ebenezer, não importa quem peça ajuda, desde que lhes deem cobertura e paguem os dízimos. Pois parece que, supostamente, eles o apoiam. Então ele transformou sua igreja em Ebenezer, Bilbao, e começou a desenvolver seu ministério lá. Algum tempo depois, foi descoberto por meio de um processo que ele havia sido infiel à esposa com uma garota menor de 18 anos. E é aí que começa o escândalo. Meu Deus do céu! E sim, senhores, as autoridades espanholas investigaram o caso e condenaram esse homem a 2 anos de prisão. Temos a evidência documental, temos o documento da sentença. Veja o que diz aqui: autoria e participação. O acusado Pablo David Serrano é responsável penalmente na qualidade de autor, conforme os artigos 27 e 28. Primeiro parágrafo do Código Penal, por ter realizado direta e materialmente os fatos. E quais fatos? Pois está escrito aí mesmo, conforme o artigo 182.1. O crime de abuso sexual contra a pessoa maior de 16 anos e menor de 18 anos, abusando de uma posição reconhecida de confiança, autoridade ou influência, é punido com pena de prisão de 1 a 3 anos. Sim, senhores, a garota era menor de idade. Tudo isso parece ter começado antes, e então processa um homem. O homem é condenado a 2 anos de prisão, ele tenta recorrer da sentença, e isso foi o que disseram na apelação. Negamos o recurso de apelação interposto pela representação processual de Pablo David Serrano Munhoz contra a sentença de 28 de dezembro de 2020, proferida pela Tribunal Provincial da Biscaia, segunda seção, no processo penal ordinário número 59/2019, pelo crime de abuso sexual contra pessoa maior de 16 anos e menor de 18, que se confirma com a imposição das custas ao recorrente. Mas ele não foi apenas declarado culpado e condenado a 2 anos de prisão, mas também foi-lhe proibido exercer o ministério a partir de sua saída da prisão. Durante 3 anos, para cada acusação, eram 2 acusações, uma por abuso e a outra por se aproveitar de sua posição de poder sobre a pessoa abusada. Então seriam 6 anos em que ele não poderia ministrar nem ser pastor, pelo menos legalmente. A sentença diz o seguinte: da mesma forma e conforme ao disposto no artigo 192.3 do Código Penal, é imposta ao acusado a pena de inabilitação para o exercício de profissão ou ofício por 3 anos para cada um dos delitos, especificando-se tal profissão ou ofício na função de pastor evangélico. Mas, imediatamente após sair da prisão, o homem voltou para sua igreja para pregar. Sim, senhores, voltou a pregar e continuou como se nada tivesse acontecido. Temos evidências de que ele já pregava há muito tempo, como aqui nestas fotos de 11 de janeiro. Ou nestas fotos de 17 de janeiro, onde ele estava lá dando uma conferência sobre o Espírito Santo. Ou estas de 1º de fevereiro, ou estas de 19 de fevereiro, participando de um evento chamado Palavra Rema em Ebenezer, Bilbao. Até mesmo no ano anterior, em 2025, comemoraram o aniversário dele com muita festa e celebração. Mas vale a pena esclarecer que, em 2021, ou seja, depois que ele já estava sentenciado, a lei na Espanha mudou. Qualquer abusador passou a ficar permanentemente impedido de exercer esse tipo de cargo.
devido, obviamente, ao tipo de falta que haviam cometido. Artigo 57. Exigência para profissões, ofícios e atividades com contato frequente com menores de idade. Será requisito para o acesso e exercício de quaisquer profissões, ofícios e atividades que impliquem contato habitual com pessoas menores de idade não ter sido condenado por sentença definitiva por qualquer crime contra a liberdade e a integridade sexual tipificados no título 8 da Lei Orgânica. Ou seja, eu traduzo isso: este homem nunca deveria ter voltado ao pastorado. Nem antes, nem depois. Nunca. Ele não pode voltar a pastorear. Não pode voltar a estar à frente de um grupo. No entanto, como já vimos, ele continua fazendo isso. Ele tem continuado a fazer isso desde que saiu. E aqui temos uma prova com este vídeo. Vamos ver se nosso pastor reconhece a voz das ovelhas. Bênçãos, pastor. Bem-vindo. Como você está? Pastor, bem-vindo. E evidentemente, continuou convivendo com moças, como mostra esta foto. E é aqui que vem a reviravolta da trama. Não é só que ele seja um abusador, que foi sentenciado e que voltou ao pastorado. Não. Não pensem que isso termina aí. Não. É que ele volta para a igreja e supostamente volta a fazer o mesmo com outra garota menor de idade. Obrigado. Mas dessa vez os pais não ficaram calados. E bom, houve escândalo fora da igreja e toda a confusão. Eu sou do Peru, minha família é do Peru. Com a sua filha, doente. Você é um doente. Você é um mentiroso! Atenda o telefone! Nojento! Inclusive, conseguimos conversas que foram fornecidas pela família dessa nova garota, onde ele antes repreende o pai da moça por tudo isso. Eu não quero uma filha em pecado. Não escreva mais. Se você a ama tanto, então faça ela feliz. O pastor responde: você é tão duro assim? Sim, que pena. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E o pastor responde: só para você saber? Sua filha eu respeitei ao máximo porque tenho um sentimento por ela, mas nunca vou tratá-la como você faz. É sua filha. Você teve a oportunidade de tê-la e não fez isso, ignorante. E você sabe que é assim. Você me serviu de colchão. E aí tem uma quantidade de material que temos, que obviamente não precisa ser mostrado hoje. Mas onde ele conversou com o suposto pastor? Dessa relação que aparentemente, segundo as conversas que temos, é evidente que existe. De novo, com uma nova menor de idade, por isso os pais dessa garota decidiram que ela saísse do país. Pois bem, a esposa do homem, porque aqui vem outra reviravolta, a esposa do pastor está ciente de tudo isso. Ela sabia desde o início, tanto com a primeira quanto agora com a segunda garota. Não vou mostrar todas as evidências que temos da suposta pastora, mas vou deixar aqui na tela para que, se você quiser, possa pausar e ler o que essa senhora fala. Porque realmente é absolutamente irracional e absurdo. Basicamente, o que ela faz é uma defesa do marido dela. Ela questiona a menor de idade, culpando-a por destruir o seu lar. Afirma estar apaixonada pelo marido, que ele também segue apaixonado, e que mantiveram intimidade após ele iniciar o relacionamento com a garota. Diz ainda que nunca dará o divórcio. Eu não diria para essa senhora, pelo menos se valorize um pouco, senhora, por favor. Mas não acreditem em mim. Falamos diretamente com alguém que foi testemunha ocular de toda essa novela da Rosa de Guadalupe. Quem nos deu informações diretas sobre o que realmente aconteceu. Ouçam. Bom, já conhecemos toda a história, mas para corroborar exatamente o que estamos dizendo, temos um convidado especial que conhece muito bem o caso. Ele é Jeffrey Punco. Jeffrey, que Deus te abençoe. Como você está? Olá, meu amigo. Muito bem. Aqui da Espanha. Muito bem. De Bilbao. Meu querido irmão, você conhece esse caso a fundo, você esteve aqui na linha de frente, teve que passar por todo esse processo. Conta pra gente qual é o seu vínculo com Pablo David Serrano Munhoz. Pois veja, eu cheguei ao Evangelho, primeiramente graças ao Senhor e graças ao fato de que no seu tempo me acolheram muito bem, não é?
uma família muito, muito linda na época, com quem cresci, e fui quase um filho adotivo, não é, na casa pastoral. Ou seja, você os conhece plenamente e conhece plenamente. Há quantos anos você conhece o Pablo? Eu na verdade acho que meu batismo, na verdade quem me batizou foi ele, foi em 2000, acho que foi em 2017, me parece. Então eu aceito o Senhor nesse período de anos, desde 2017 até 2020, 2019, 2020, que esse vínculo se rompeu, né, com ele. Muito bem, você os conhece perfeitamente, conviveu com eles, esteve na igreja também com eles e conheceu também a primeira garota, a garota de quem estamos falando, com quem ele teve um vínculo e pela qual foi sentenciado, certo? Você conheceu essa moça em primeira mão. Sim, claro, eu a conheço muito bem, fomos muito amigos, muito amigos. Ela chegou na igreja naquela época que se chamava Cielos Abiertos, com a família, e a mãe dela, os irmãos dela, tínhamos uma relação muito, muito boa. E então, você foi testemunha do relacionamento que ele teve com essa garota? Você acha que ele foi uma pobre vítima da moça? Como, bem, já vimos que parece que ela se insinuava em algumas oportunidades. Sim, para mim o processo foi bastante longo, para depois saber o que tinha acontecido. Mas eu acho que o momento exato foi quando eu me encontrei no tribunal, ouvindo as declarações dele, de tudo que ele dizia e todas as provas que ele estava apresentando. E quando ela também entra no tribunal e conta tudo que já aconteceu, foi quando algo em mim mudou. Eu disse, uau, isso não pode ser. Aqui houve manipulação. Aqui houve manipulação emocional, claro. No final, a menina também acabava se apaixonando pela lábia dele, pela autoridade que ele usava. Então eu entendi que realmente aqui havia uma vítima, sabe? Não era uma relação correspondida, e sim havia uma vítima. E eu tinha acreditado na história anterior, sabe? Aquela que ele contava antes. Você acreditou na história dele, mas no tribunal viu que a vítima era ela. Qual era a idade dela? Quantos anos ela tinha? Nessa época, ela já teria completado 17, quase 18, sim. 17, 18. Então estamos falando que o relacionamento foi entre os 16 e 18 anos dela, pelo que está registrado no papel, não é? E Pablo, quantos anos ele teria? Uns 40 e poucos, né? Muito. Eu acho que ele está perto dos 50 agora. Ele é descoberto, um grupo de pastores tenta ajudá-lo, certo? Lá em Bilbao, mas ele se recusa. E o que ele faz? Eu vivi isso dessa maneira, sabe? Eu vivi isso assim, quando os pastores vinham ajudar, tentar restaurar, ele simplesmente fechava a porta. Não sei porquê, na verdade não sei porquê, ele fechava a porta e viajava. Viaja para Honduras, aceita a cobertura de lá, daquela igreja de Benecero, Honduras. E ele vem dizendo, não, agora somos de Benecero, vamos fazer a transição. E aí começa a implementar tudo que tem a ver com o sistema de Benecero. E depois é que vem o processo. Ele acaba preso por 2 anos, depois sai, e como a igreja o recebe depois que ele saiu? Então, quando eu soube de tudo isso, alguns me contaram que disseram que quando ele estava na prisão, falaram que ele tinha viajado. Alguns diziam que ele tinha viajado, outros que foram para... E ele chega como um herói, Na verdade, eu tive uma conversa com um bom amigo meu que tinha ficado sim, deve ser, onde ele me dizia, seja como for, porque quando eu sair da igreja, você esteja certo ou não, ou o que você está fazendo, eu ao meu pai, o chamavam de pai, eu nunca vou abandonar meu pai. Seja o que for que ele faça, nunca vou deixá-lo. E eu tenho a conversa de como ele me disse tudo isso, e eu fiquei, isso é incrível. Uma pastolatria total. Total. Ele começou a pastorear logo depois que voltou. Sim, eu não sei se ele esperou um tempo, mas eu sei que há provas disso. De que ele voltou novamente, voltou a pastorear, assumiu novamente sua posição como pastor,
e voltou a ter autoridade, né, sobre a congregação. Isso é impressionante. Ele esteve lá, temos evidências e já mostramos que ele pastoreou todos esses anos. Mas além disso, ele voltou aos velhos hábitos, ao que parece. Fale um pouco sobre isso. Sim. Uau, olha, eu já tinha esquecido totalmente de tudo isso, eu já passei também pelo meu processo por ter saído, né, do Ebenezer, então eu comecei a entender que isso, eu já estava, para mim, numa seita, né, porque isso significava me afastar dos meus amigos, me afastar de pessoas que eu já conhecia, então foi um processo difícil, mas eu já estava crescendo em outra igreja, e eu, na verdade, muito bem, muito tranquilo, e graças a Deus, o Senhor, junto com a minha família, nos deu a chance de conduzir uma obra e um vilarejo. E um dia recebo uma mensagem: Jeffrey precisa falar com você, uma ligação. Atendi e ele disse: Jeffrey, aconteceu de novo. E eu o quê? Não pode ser. Aconteceu de novo, sim. Ele abusou de outra menina de novo e não sei o quê, e não sei mais o quê. E eu dizia: isso não pode ser. E foi assim que eu fiquei sabendo que, de novo, aconteceu de novo. Meu Deus, que coisa impressionante, irmão. Então, isso acontece de novo com uma moça jovem? Que ano? Quantos anos tem a garota? Que idade? Olha, acontece quase exatamente igual. Ou seja, acontece quase exatamente a mesma coisa entre os 16 e 18 anos dela, quando ele começa a conversar com ela, ter contato e tudo mais. Agora, atualmente, a menina deve ter 19 anos, né? Mas desde os 16 dela, começa o mesmo, não sei como te dizer, mas a mesma jogada, né, com ela. Então, entre os 16 e os 19 dela, 18, que agora ela deve ter 19. Ele começou a encher essa moça de conversa. Muito bem, nós apresentamos evidências dele escrevendo para ela e tendo conversas com o pai da garota. Também apresentamos evidências disso, que aparentemente, supostamente, está voltando a acontecer. Certo? A pergunta é, ele continua pastoreando? Olha, o mais... Acho que nessa coisa, eu lembro que a mãe me dizia algo, ela me dizia: dessa vez ele mexeu com a família errada. Né? Porque eles realmente não levaram isso tão na brincadeira dessa segunda vez. Eles, como família, fizeram a investigação. Para mim pessoalmente, acho que o mais importante, e o que eu disse para a família, era a restauração deles, que eles se unissem como família, né? Mas é verdade que o Davi insistiu em falar diretamente com os pais para dizer que ele estava apaixonado pela moça e que ia ir embora com ela. Então daí veio a raiva do pai, a raiva da mãe, de olha, o que você está dizendo? Você é casado, você já fez isso outra vez no passado? E como você vem nos dizer isso, né? Daí essa raiva. Da família, uma raiva justificada no final, é a filha deles, a única filha do pai. E daí houve aquela conversa, né, entre Davi e o pai, e dá pra ver que o pai está incomodado, que no final, você sendo pastor, você sendo meu pastor, se envolve com minha filha, e ainda vem me dizer que quer ir embora com minha filha, obviamente eu vou ficar bravo, né? E, claro, com a filha também, né? No final, o pecado entrou na casa, ele no seu furor, né? E é triste tudo que aconteceu, de verdade. Sim, mas ele ainda pastoreia Ebenezer e o Estado não disseram nada. Porque, bem, ele não deveria estar fazendo isso. Não, atualmente eu entendo que não, pelo que eu sei, entendo que não está pregando, mas sim, que a igreja, como aconteceu anteriormente, espera e ora para que ele volte. Sim, é o cerne da questão, de como eles estão esperando que ele se arrependa, como diz a pastora na mensagem, ela diz: não, eu não vou me divorciar dele, vou esperar porque ele vai voltar, e ele vai voltar, e isso é o mesmo que fizeram anteriormente, parece que querem fazer o mesmo nesse caso.
E vir para Ebenezer, bem, vai saber, porque a igreja fica lá, então, a pastora, dizem que vão continuar fazendo seus eventos, suas coisas, como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas que se opuseram ao que aconteceu, tem que rotulá-los, não pode falar com eles. Porque os maus são eles, os maus são a família, é a moça, e isso também é triste. Muito bem, para finalizar, Jeffrey, uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo isso, para quem o conhece e para quem talvez tenha sido vítima e ainda não falou, está em silêncio. Sim, olha, antes disso, gostaria de ler 1 Timóteo 2:3, que fala sobre os requisitos de um bispo. Diz: palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, decente, hospitaleiro. Não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de ganhos desonestos, mas amável, pacífico, não avarento. Que governe bem a sua casa, que tenha seus filhos em sujeição, com toda honestidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E também falando das famílias, que tenham muito cuidado, porque sem perceber, quando há uma autoridade e essa autoridade começa a entrar na sua mente, a te afastar dos seus familiares. Entende que aí não é o Senhor que está agindo? E que os pais tenham cuidado com as meninas, que se aproximam demais dos pastores. Que tenham muito cuidado e que cuidem bem dos seus filhos, das suas filhas e cuidem do seu lar. E que possam analisar, à luz da palavra, o que o Senhor nos ensina e que avaliem bem. Que pastor vocês têm aí em suas congregações? Obrigado, Jeffrey, que Deus te abençoe e obrigado pelas informações. Muito obrigado, amigo. Finalmente, meus queridos irmãos, tenho que lembrar, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E passando para o segundo, o verso 5, diz que terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. A estes evita, porque estes são os que entram nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Parece que Paulo já conhecia todos esses tipos de casos. Então fazemos um primeiro apelo. O primeiro apelo é às autoridades, para que fiquem atentas se esse homem cometeu alguma infração legal. Não sabemos. Aparentemente, supostamente, de acordo com o que acabamos de analisar da lei espanhola, foi assim. E se foi assim, que a lei recaia sobre ele. Além disso, que supostamente, aparentemente, ele é reincidente em um crime pelo qual já havia sido condenado. Fazemos um apelo às instituições e autoridades espanholas para que não deixem isso no ar, porque se deixarem assim, cria precedente e outros sem vergonhas em outros lugares farão o mesmo. Em segundo lugar, apelamos à igreja para que vença, que respondam, porque quando alguém permite que uma pessoa use o nome da igreja e não fica atento, e pode ser que não sejam eles os responsáveis pelo que esse homem fez, mas já que se sabe e conhece o que ele fez, então digam: esse homem não trabalha mais conosco, não ouçam esse homem, ele não faz parte da igreja. Deveriam pelo menos dizer isso, deveriam pelo menos se pronunciar. Como é possível que deixem entrar na sua igreja um homem com antecedentes de, infidelidades, e que mesmo assim, depois que sai da prisão, continuem patrocinando ele para que continue desenvolvendo o seu suposto ministério? Quer dizer, não. Um homem que já esteve na prisão por acusações como essas, depois de supostamente já ter sido até pastor, não pode voltar ao ministério, não pode estar exercendo o ministério, não pode estar em contato com jovens, nem com meninas, muito menos, não. A lei diz muito bem, e assim também deveriam ter as igrejas como norma. Porque são pessoas que já não são irrepreensíveis. São pessoas que sobre elas, mesmo que tenham se arrependido, já carregam uma marca de terem cometido um pecado bastante grave e de terem sido ou feito algo ilegal. Então fazemos um chamado de atenção a todas essas pessoas. Fazemos um chamado de atenção às pessoas que têm a ver com a lei na Espanha e também a igreja local. Se você está aí no Ebenezer Bilbao, cuide-se! Se vir casos semelhantes, escreva para Bíblia Libre em biblialibre.gmail.com.
Com evidências, investigaremos e publicaremos. Queremos que esse senhor Pablo venha e dê a sua versão. Convidamos você, está na tela, para dar sua versão dos fatos. Queremos ouvi-lo. Queremos ouvir qual é a sua versão. Mas definitivamente, além disso, ele nunca deveria ter pregado nem uma vez após sair da prisão. Isso é o certo. Mas e aí, o que você acha? Coloque aqui na caixa de comentários, compartilhe este vídeo em todas as redes sociais para evitar que isso aconteça em outros lugares. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por acompanhar a Bíblia Livre.